aqui um assunto para conversarmos hoje, é um sermão biográfico acerca da vida do apóstolo João. E eu chamei a nossa conversa de João o Amado. Todo mundo conhece os escritos do apóstolo João. Ele é o apóstolo ou o autor bíblico que mais escreve sobre o amor. Mas outro dia eu parei para pensar sobre a dinâmica que o levou até a ser esse tipo a ter esse tipo de pensamento. E incrivelmente a jornada do apóstolo João é uma jornada de conversão, de mudança de vida. Aqui o objetivo é que, ao olhar para a vida de outro, relatado em detalhes nas Escrituras, possamos encontrar o mesmo caminho que João encontrou, de amor, já que esse é o ensino bíblico. Então, vamos entender um pouquinho sobre quem é esse personagem bíblico. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus e um dos seus discípulos mais próximos. Ele é conhecido pela sua teologia profunda e por ter escrito o Evangelho de João, 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Então, de todos os autores do Novo Testamento, ele é um dos mais bem-sucedidos na quantidade de livros que ele escreve, ali perto de Paulo também. Nós sabemos que João é filho de Zebedeu e Salomé. Ele era um pescador na Galileia, junto com seu irmão, Tiago, antes de se tornar discípulo de Jesus. A profissão original de João era pescador. Então você começa a pensar que ele era uma pessoa rústica, uma pessoa que tinha como suas principais características a força. O seu trabalho era braçal, não era intelectual. A primeira coisa que eu fico impressionado com João é o fato de ele ter se tornado um intelectual. Ele não passou por nenhuma formação formal, mas de pescador a autor de pelo menos 5 livros do Novo Testamento e autor de um dos evangelhos mais profundos teologicamente falando. Nós estamos estudando um dos evangelhos na escola sabatina, mas a diferença teológica entre os evangelhos sinóticos, que são aqueles bem mais parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, com João é enorme. Enquanto os 3 primeiros evangelhos são mais descritivos, João ele é mais argumentativo. Então, como um pescador que usava só seus músculos, que era brigão, você imagina a cena? Você já foi em algum mercado de peixes? A cena é tremendamente brutal, né? Forte, porque chegam os barcos de manhã. O peixe é um daqueles alimentos que você não estoca muito, ou não deveria estocar, né? Quando a gente vê no mercado muito peixe estocado, você já desconfia, né? O melhor do peixe é ele fresco, né? Quem nunca comeu um peixinho ali acabado de ser pescado no mar ou no rio, é uma coisa maravilhosa. Então chegam os barcos cheios de peixe, naquela época que não tinha refrigeração adequada. Então chegam ali os peixes e logo aqueles barcos precisam vender aquela mercadoria e se faz quase que um leilão, um paga mais, outro paga menos, um barco chega primeiro, o outro chega depois. Você está arrastando as redes, empurrando o colega do lado para dizer, não, esse peixe é meu, vamos vender. Então essa figura bruta se torna agora um intelectual, somente através do Espírito Santo. João, ele se autoproclama no seu evangelho o discípulo amado, e guarda essa informação porque ela é fundamental para a nossa jornada de compreensão sobre João, discípulo amado.
Ele estava presente em momentos importantes da vida de Jesus: a última ceia, a crucifixão, a ressurreição, a transfiguração. Como autor do Evangelho de João, ele tem uma linguagem poética, ele tem um foco teológico e ele tem um jeito de enxergar Jesus que é apaixonante. Se você faz tempo que você não leu o Evangelho de João, coloca na sua rotina dessa semana. É espetacular. O envolvimento, o clímax do livro é sem igual. Acredita-se aí pela história que João morre por volta do ano 100 depois de Cristo, de morte natural em Éfeso. Veja que ele é um dos poucos apóstolos que não são martirizados, que não morrem pela perseguição romana. E é o mais longevo deles, o último a morrer de todos os discípulos. Bom, ele é mencionado em um monte de textos bíblicos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, no seu próprio Evangelho de João, em Atos dos Apóstolos, em Gálatas e em Apocalipse ele se refere a ele mesmo. Vamos a uma jornada bíblica agora para compreender um pouquinho sobre quem é João. Primeiro foco, lá em Marcos, no capítulo 3, verso 17, é descobrir o João, que aqui é apelidado por Cristo de maneira muito carinhosa, mas bem característica sobre a sua personalidade. Nós vamos descobrir quem que é João antes de se converter em Marcos, no capítulo 3, verso 17. Se você encontrou, diz amém. Amém. Está facinho, né, ler o Evangelho? Então vamos lá juntos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O contexto aqui é Jesus chamando os seus discípulos. Então ele chamou Tiago e João, os dois irmãos, e Jesus deu um apelido. Hoje em dia é feio dar apelido, não é? É feio? Politicamente incorreto dar apelido para os outros? Em casa não, né? Apelido, é carinhoso, né? Você dá apelidos ali diminutivo, ou quem sabe alguma coisa da infância. Alguém tem apelidos aí de família que foi lá de casa? Aí, os apelidos? E é chato ser chamado em casa pelo seu apelido carinhoso? Não, né? É gostoso, né? Muita gente tem uma imagem de Jesus como se ele fosse uma autoridade assim, seríssima, brava, né? Que usava terno e gravata e tal. Aquela coisa, chegava e todo mundo ficava em silêncio. Tem essa imagem de Jesus, não tem esse jeito de pensar sobre ele? Completamente equivocado, senhor. Jesus é uma pessoa tremendamente carismática, amiga, feliz e de sorriso fácil. A gente encontra um monte de situações cômicas no Evangelho. E aqui, quando Jesus faz, olha, parte dele um apelido para os irmãos, que depois pega e os outros ficam chamando, ei, filho de Trovão, lá vem o filho de Trovão de novo, lá vem esse pessoal aí que é nervoso, pavio curto. É isso que Cristo está querendo dizer. Porque realmente João e Tiago eram bravos, eram pessoas nervosas. Eu fico imaginando, por exemplo, usando como referência o fato de Pedro, que também era nervoso, mas não ao ponto de Jesus dar apelido para Pedro de bravinho. Pedro andava armado, certo? Certo? Pedro andava armado. Lá, quando o soldado vai prender Jesus, o que ele faz? Saca a arma dele e corta a orelha.
Se Pedro andava armado, João deveria andar duplamente armado. Se João fosse brasileiro, acho que ele andava com uma peixeira no plano. E com o mínimo de conversa ele já estourava. Ah, pastor, você está sendo duro demais com base num apelido. Tá bom? Vou provar para você o quanto João era terrível. Lucas, no capítulo 9, verso 54, só ir um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, nós vamos contar um episódio sobre a vida de João, que diz muito sobre quem ele é. Para chegar em Jerusalém, ele precisava dormir numa aldeia perto. A aldeia que estava no caminho era samaritana, e então alguns vão na frente para tentar arrumar a estadia, um jeito de dormir nesse vilarejo. Então, a essa altura, Jesus já tinha uma comitiva junto com ele. Não era fácil só chegar num lugar e alugar um Airbnb com um quarto e cabia todo mundo. Não. Jesus, além dos 12, tinha todo um grupo de pessoas razoavelmente grande que o acompanhavam. Então, cada vez que eles dormiam no lugar, era um evento. Deixa eu perguntar um negócio sobre os samaritanos. Jesus tinha intenção de salvar os samaritanos? Muita. Tanto que, pelo menos uma vez ou mais, Jesus desviou o caminho para passar, para ir a um lugar samaritano para evangelizar. Qual é a história mais comum sobre samaritanos que você se lembra? Poço, a mulher samaritana. Jesus foi até lá, intencionalmente, para encontrar com ela. E o resultado desse encontro foi que Jesus evangelizou toda a cidade. Ela foi lá, chamou todo mundo que veio até onde estava Jesus. Jesus pregou para aquelas pessoas. Tem alguém que Jesus não queira salvar? Não mesmo? Logicamente que não. A salvação é para todos. Quem é que limita a salvação? Nós. Quem limita a salvação para os outros? Nós. Porque a gente sai categorizando. E esse aqui está perdido. E aquele lá, ó, aquele que apareceu lá na TV, nossa, aquilo já está entregue. Tem gente que gosta daqueles textos que sacode a poeira da sua sandália, né? E vai embora, porque não quis o Evangelho. Então, aí já vai você e diz assim, não, muito chato, não merece. Já vou embora, já vou ignorar essa pessoa. Bom, na cabeça de João, samaritano não deveria receber o Evangelho, não. Vamos ver o que aconteceu, a partir do verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, isso Jesus, e enviou mensageiros que o antecedentes, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Essa história aqui praticamente ninguém prega sobre ela, né? Acho que muitos nem sabiam o que tinha acontecido nesse episódio, mas está aí no relato bíblico. Não tem muitas lições, mas mostra muito sobre João. Jesus ia para Jerusalém, tinha que parar nessa aldeia. Os discípulos, ou enfim, seus seguidores que foram à frente para preparar um lugar para dormir, chegam lá e os samaritanos dizem, não, judeu não é bem-vindo aqui não. Essa expressão tinha um cara de que iam para Jerusalém, era perto da festa da Páscoa, judeu tem cara de judeu, enfim, roupa de judeu, eles sabem que não. Aqui não dorme judeu. Certo? Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João têm uma ideia. João olhou para os samaritanos,
olhou para Jesus e disse assim: Senhor, vamos fazer um negócio legal aqui, ó. Vendo isso, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para nos consumir? Olha só, rejeitam a chegada de Jesus e o que João quer fazer? Mandar queimar todo mundo. Amor, como que esse João escreve lá na carta: filhinhos, amados? Quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus. Que João é esse que quer mandar matar as pessoas? Fogo do céu. Ele achava que ele tinha autoridade para mandar descer fogo do céu, que ele não tinha. Ele achava que as pessoas mereciam morrer queimadas porque não quiseram dar um lugar para ele dormir. Esse é João, filho do Tomão. Verso 55, eu não posso deixar sem a resposta de Jesus, não, porque senão vai parecer que era assim que eram os discípulos. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis do que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Jesus olha para João e diz: você está sendo influenciado pelo Senhor errado. Não fazia pouco tempo que João andava com Cristo, já fazia bastante tempo. E Jesus diz: você está seguindo a influência do inimigo. Pode ser que a gente, assim, bonitinho de terno na igreja, fale e faça coisas influenciado não por Deus? Sim. Pode ser que a nossa intenção esteja toda contaminada, mesmo andando com Jesus. Sim. Pensei que estava todo mundo aqui era santo, todo mundo perfeito, fazendo nada de errado, todo mundo se amando aqui perfeitamente. Lá está João querendo destruir os outros e sendo reconhecido por Cristo como alguém influenciado pelo inimigo. E sabe qual foi a solução de Jesus? Eu fico impressionado com as soluções de Jesus. Para a gente, tudo é um desastre, né? E agora? O que eu faço? Não quiseram me receber. Vamos mandar fogo, vamos bater, vamos xingar, vamos expulsar, vamos disciplinar. Ou vontade do povo de fazer coisa. E o que Jesus faz? Tem outra vila do lado. Vamos lá. Acabou a conversa. Não repreendeu, não brigou, não arrancou o cabelo. Pronto. Acabou. Por que a gente se desespera com coisa tão pequena? A gente bota tanta energia para brigar, às vezes é só mudar. Não está bom o banco, não é bom do lado. Socorro. Calma, liga o ventilador, está quente demais, liga o ventilador. Estou com sede, toma água. Tranquilo. Sabe, não precisa dessa energia toda para confusão. Eu ainda vou dar mais um exemplo de como o João era difícil. Mateus, no capítulo 20, verso 21. Esse episódio aqui, pelo contrário, é muito pregado. Você já ouviu falar muito sobre ele. Eu não vou contar muito sobre essa história. Eu acho que eu já preguei, inclusive, sobre ele aqui, porque ele tem um fundo teológico muito importante. Mateus, no capítulo 20, eu vou começar pelo verso 20, para você ter o contexto. Achou? Amém. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Quem é a mulher de Zebedeu? A mãe de João, Tiago e João. Seus dois filhos, Tiago e João. Então lá vai confusão de novo. Quem que está no meio da confusão? João. Porque não é só a mãe dele não, ele está junto. E adorando, pediu-lhe um favor para Jesus. Perguntou-lhe ele: que queres? E respondeu
a esposa de Zebedeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos. A preposição estes indica que está do lado, né? Não é aqueles lá, né? São esses aqui que estão aqui do meu lado. Um se sentem à sua direita e o outro à tua esquerda. Então, mãe de João, aqui também não é no início do ministério, já há bastante tempo, chega para Jesus com os filhinhos do lado, os filhinhos mimados, e ela diz assim: Jesus, é o seguinte, ó, quando você instaurar o seu reino, João vai ser primeiro-ministro, Tiago vai ser o vice-presidente, ok? Eles vão ser os mais importantes do seu reino. Combinado? E João está lá assim, com aquele olho arregalado: mamãe, vai lá. A resposta de Jesus é, no mínimo, constrangedora. E isso aqui causa confusão, porque os 10 escutam, eles vão cobrar Jesus, mas que absurdo. E o resto de nós vira uma confusão por causa da arrogância e de João, Tiago, da sua mãe, da sua família. Jesus responde: você não sabe o que você está pedindo, verso 22. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí eles respondem: pode. Ele diz: não, você não sabe o que vai acontecer comigo, etc, etc. O mais curioso é que esse trono ao lado de Jesus, essa posição elevada ao lado de Jesus, depois, vários anos depois, décadas depois, está João escrevendo o Apocalipse. E o que o próprio Jesus mostra em sonho para João? O lugar ao lado do trono para aqueles que alcançam a salvação. O pedido errado da mãe dele se torna no futuro a recompensa dada por aqueles que realmente seguirem a Jesus. E Jesus mostra para João, que estava lá, quase que uma situação de mais uma questão muito inteligente de Deus, dando um tapa na cara de João. Tá vendo aqui o lugar? Esse é o trono, essa é a recompensa, naquela que sua mãe pediu lá no passado. Bom, eu já não estou gostando mais do João, né? Já estou ficando com raiva dele. Mas, assim como eu também não gosto das coisas que eu vejo no espelho de vez em quando. É difícil demais ver os meus próprios problemas, ver as coisas nas quais eu sou muito falho, que eu repito muito parecido com o João. E eu gostaria muito de ter uma solução para a minha vida. Então, eu queria mostrar para você qual é a solução na vida de João. 1 João, no capítulo 1, verso 1 e 2, na primeira carta de João, nós vamos descobrir um pouquinho do segredo da mudança desse João super difícil naquele que amava a Jesus. 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2. Quando João descreve a Jesus, ele diz, está lá no finalzinho, certo? Perto do Apocalipse. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa é a maneira espetacular como João descreve a Jesus. Perceba que na descrição de Jesus por João,
ele diz: o que nós ouvimos, vimos e tocamos com as nossas próprias mãos. Para mim, esse é o primeiro indício de como João mudou. João não tinha uma experiência distante com Jesus. Para João, Jesus é para ser ouvido, visto e tocado. Você não ouve, vê e toca em alguém distante de você. Quem que você faz isso? As pessoas mais próximas. Quem que você dá um abraço longo para se sentir bem? Em alguém que você não gosta? Em alguém que você ama? Primeira dica para você ser transformado como João foi: se relacione com Jesus. Que Jesus seja aquele que você ouve, vê e toca. Pastor, você está falando um absurdo? É impossível tocar em Jesus. Eu, quando leio, por exemplo, o Evangelho de João, me dá a nítida percepção que eu estou conseguindo sentir a mão de Deus me aconchegando. Amém. Eu sei que parece uma bobeira, mas é só com esse tipo de intimidade, de insistência, mesmo errando muito, mas deixando que a presença de Jesus possa fazer a diferença na nossa vida. Não precisa ler todos os textos, porque senão a gente vai muito longe, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Para mim, o segundo aspecto é a graça. João compreendia plenamente a graça de Cristo, que nada mais é do que continuar insistindo em amá-lo apesar de todos os seus defeitos. Graça não é algo que alguém chega e te dá e você aceita ou não e passa para o próximo. Graça é a longanimidade divina insistindo em te amar apesar de tudo que nós somos. Compreende? João, filho do trovão, manda cair fogo do céu, a mãe dele pede um privilégio desmedido, tudo errado, e o que Jesus fazia? Amava João. A ponto de João dizer: eu sou o discípulo amado, eu fui muito amado por Jesus. A ponto de na ceia João estar encostado no ombro de Jesus, de ser tão amado. João entendeu que algo tinha que ser diferente. No capítulo 13, versos 34 a 35, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Para mim, esse é o terceiro segredo. João, em algum momento, tem um estalo na sua vida e ele começa a praticar o amor. Em 1 João, no capítulo 3, versos 16 e 17, um verso clássico sobre esse, eu peço que você abra aí, porque você tem que memorizar, colocar na porta da sua geladeira, na porta de casa, esse conteúdo, porque ele é transformador, ele é maravilhoso, é uma compreensão única. 1 João capítulo 3, versos 16 e 17. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui está a chave de mudança de João. João é um dos únicos discípulos que acompanham Jesus durante toda
a paixão de Cristo, desde quando ele foi preso, nos seus julgamentos e na cruz. Tanto que ele está debaixo da cruz, quando o próprio Cristo, nas suas últimas palavras, diz: João, cuida da minha mãe, por favor. E João, até Maria falecer, cuida dela, e por isso ele não participa da perseguição e acaba tendo uma longevidade maior e escrevendo todos esses livros. Mas me parece que até a cruz ainda tinha coisa para ser mudada dentro de João, porque para ele a chave de mudança em relação à compreensão do amor é o sacrifício de Jesus. É o que eu acabei de ler. Nós conhecemos o amor porque Cristo deu sua vida por nós. Para ele o amor fica realmente não concreto, fluido demais, se a gente não relaciona o amor ao sacrifício. Ah, eu te amo, tá ótimo, mas eu te xingo, não é amor. Eu te amo, mas eu não te quero perto de mim, não parece ser amor. Eu te amo, eu compro coisas para você, isso não é amor. Mas de repente ele ouve Jesus dizendo: 3 anos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E finalmente, quando ele olha para a cruz, o eu te amo é acompanhado por eu te amo a ponto de morrer no seu lugar. Não tem linguagem do amor maior do que sacrifício. Sacrifício diz: eu te amo de maneira perfeita. Eu te amo a ponto de colocar a sua necessidade na frente da minha. Isso é amor. Eu te amo a ponto de, para você ter vida eterna, eu perco a minha. Glória a Deus. Isso é amor. Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Viu por que amor para João não é teoria, é prática? Em seguida de ele olhar para o sacrifício de Cristo, ele olha para a sua igreja e diz assim: vocês estão falando que se amam, mas vocês fazem só o seguinte: vocês vêm, se reúnem, se separam do mundo, dão tapinha nas costas um do outro, falam quanto um outro é lindo e voltam para casa. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Aí vocês voltam, se reúnem, dão tapinha nas costas, que maravilhoso você, e voltam para casa. O mundo se acabando, tá? Os outros deixam. Se a gente estiver bem, se a gente estiver confortável, se a gente garantir aqui do nosso clubinho a salvação, mesmo que a gente vive brigando, tá tudo bem. Porque a gente é egoísta, só aqui não só. Para que eu quero igreja? Para se esconder, se proteger dos outros. Para João, o que é amor? Amor é o seguinte: eu tenho condições, o outro não tem, eu vou lá e ajudo. Amor é o seguinte: é sair daqui para ir fazer alguma coisa diferente. Glória a Deus. Se existia ou não existia essa igreja aqui, o que muda para as pessoas que estão ao nosso redor? De repente não existe mais igreja. Acabou. Sai a igreja, acaba. Os vizinhos vão dizer: puxa, olha que perda para o Jardim Prudência. Os outros vão dizer: nossa, ficou pior a nossa rua sem aquela igreja. Eles eram tão bons conosco. Ou não vai fazer diferença nenhuma? Para João, não é teoria, é prática. Não é falar, é fazer. Porque se eu só falo,
não tem mudança. Os discursos de Cristo não mudaram a João até que ele viu na prática. As pessoas não, às vezes, compreendem porque ainda não viram na prática. Só ir um pouquinho para frente, o último texto de hoje está no capítulo 4, no verso 7. Aqui é um apelo para você e para mim. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Aquele que não ama não conhece a Deus. Amados, amem. Se parece com o velho João antes da conversão, não parece. Mas é esse tamanho de mudança que pode acontecer na sua e na minha vida. Glória a Deus. Quando eu olho para João, primeiro eu descubro que errar muito não é um problema. Jesus não está triste porque você erra demais. O problema é não deixar que o Salvador nos influencie. O problema não está em errar. O problema é não se deixar ser influenciado. Deus tem paciência conosco. Mas em algum momento temos que abrir esse coração de pedra e deixar que o amor dele faça diferença. Amém. Maravilha, Deus.